Olá, senhores, bem-vindos à aula A Realidade do Trader. E nessa aula a gente vai falar sobre a difícil realidade de formar um trader e realmente ele seguir o caminho da consistência, passar por todo o processo de formação e realmente se tornar um trader consistente, um trader profissional, um trader autônomo que obtenha resultados satisfatórios. Tá? Primeiro a gente vai falar o porquê queremos ser traders, né? A gente tem diversas motivações. A gente pode colocar o dinheiro, desafio, paixão e o que tem para falar para vocês e que é algo muito importante é que nessa profissão que está atrelada a dinheiro, porque a gente fala de mercado financeiro, por incrível que pareça, no nosso operacional a gente opera sem pensar no dinheiro. Tá? A gente opera gerenciando posição, gerenciando. É claro que temos limites financeiros, metas financeiras, porém a gente trabalha com o foco em operar. O foco não é no dinheiro, mas sim executar o trade de forma excelente, com excelência, performar, porque o dinheiro vai ser a consequência. Outro fator importante a ser falado: tem que ter realmente nessa profissão, porque não é uma profissão que a gente se forma de um final de semana, em 2 dias, um mês, demora tempo, custa dinheiro e tem que ter muita dedicação. E isso só acontece, essa dedicação total mesmo, quando realmente a gente tem paixão pelo que a gente faz. Realmente a gente gosta do que a gente faz. E a gente tem um objetivo muito claro da onde a gente quer chegar com aquilo e a gente vai aproveitar tudo que a gente tem para realmente seguir o caminho correto, se dedicar, muito foco e atingir esse objetivo lá no final, que é transformar toda essa dedicação, todo esse processo em resultado. Okay? Então, o que eu tenho para falar é isso, é que tem que existir realmente uma paixão, algo que nos motive a seguir essa carreira, porque não é uma carreira fácil e se formar um trader consistente não é fácil. Okay? Tem todo um processo, tem alguns pilares a serem lapidados nesse caminho e são pilares complexos, principalmente quando a gente trata de mindset e gerenciamento. Os pilares mais fáceis talvez sejam realmente a gente fazer leitura de fluxo e entender o mercado. Tá? É ter um conhecimento do mercado, que eu digo. Entender também é mais complexo. Tá? Entender de forma plena como ele funciona e ter uma expectativa correta, tá, na hora de operar. Então, a complexidade vai realmente na parte de, principalmente da nossa cabeça, que é do mindset. A gente tem que realmente mudar totalmente a forma de pensar. Okay? Então, motivação oriunda do dinheiro e da possibilidade de ganhá-lo de forma rápida e fácil, que é o que realmente tem em todos os cantos aí pela internet, onde a gente consulta, saibam que vai totalmente contra o que realmente um trader profissional pensa. Tá? Essa motivação oriunda do dinheiro, da gente sentar na tela para clicar, pensando em ganhar dinheiro, pensando em ganhar muito dinheiro num dia, em uma semana. Tá? É uma motivação perigosa e realmente ela não faz parte da cabeça, do mindset adequado que um trader profissional pensa na hora de operar. Okay? Então, anos são gastos e um esforço inútil tentando achar também algum sistema, a setup, indicador mágico, e isso mostra como a maior parte das pessoas ainda não entendem de forma plena, ainda não corre nas veias a natureza dos mercados. Tá? Hoje existe muitas fontes de informação na internet, livros, vídeos, pessoas falando, e saibam que
muitas pessoas gastaram muitos anos, um esforço muito grande, porém lá no final é inútil, tá? Sendo inútil, tentando achar o quê? Uma estratégia, um sistema, um indicador que funcione e que funcione a longo prazo, e isso no mercado não existe. Tá? Por que que não existe? Porque o mercado não é uma ciência exata. O mercado basta um clique de uma pessoa para que mude toda a história do que a gente está vendo naquele momento. Então, a gente pensando no mercado, a gente tem que pensar em probabilidades, a gente tem que pensar em gerenciamento e a gente tem que pensar como que a gente pensa na hora de operar. Como que a minha cabeça ela vai se adequar a isso, aquele ambiente que eu estou inserido, que é o mercado. Então, não faz o menor sentido setups e estratégias prontas para esse ambiente, porque o mercado não é isso. A expectativa que muitas pessoas têm a respeito do mercado é esse, e é uma expectativa errada, e aí são gastos anos e muito dinheiro, e muitas pessoas ficam para trás, mais de 90%, 95% dos traders que iniciam sua carreira. Tá? Resultados no trading. Então, a gente sempre cria aquela expectativa. Da onde que vem o resultado? Aonde que está o meu erro que eu não estou conseguindo o resultado? Será operacional? Será a estratégia, o setup que eu estou utilizando? Será que o mercado é o culpado? Será que é a internet, a corretora? Será que é o ativo? Será que é a plataforma? E aí a gente cai num ciclo vicioso na qual a gente culpa o mercado, a gente culpa o ativo que a gente está operando, a gente busca no nosso operacional algumas explicações, ou todas as explicações para os nossos resultados, e não é aí que está a raiz do problema, não é aí que está o foco. Então, por isso que é muito tempo perdido. Ok? Então, aonde que a gente tem que buscar muitas respostas, talvez seja difícil no primeiro momento, talvez seja mais difícil para quem está começando. Mas aonde que a gente vai encontrar as respostas é na nossa própria cabeça. E é na forma como a gente pensa. É mindset. Aí está a resposta de muitos problemas relacionados a trading. Você não estopar uma posição, você não clicar para entrar no trade e aquele trade ir a favor, você aumentar o lote, saibam que mas eu fiz isso, porque aquilo. Não, a gente tomou certas atitudes porque a gente ainda não compreende de forma plena a natureza do mercado, a gente ainda não desenvolveu o mindset adequado. E a gente fica vulnerável a todos esses erros operacionais, não, mas erros gerenciais da nossa parte operacional. Tá? E outra coisa que eu tenho para falar que é muito importante é a questão de assumir responsabilidade. O que eu falo de assumir responsabilidade? A total responsabilidade sobre os resultados. É não falar que o mercado mudou, o mercado está difícil. O mercado não está difícil, o mercado está do jeito que ele está naquele dia. O ativo, isso é aquilo, isso. Não tem nada desses fatores tem culpa no teu resultado. Nenhum desses fatores tem culpa no seu resultado. Tá? Assumam responsabilidade total sobre os seus resultados. Total que eu digo é total. Okay? Nenhum desses fatores tem realmente responsabilidade sobre os seus resultados. Por quê? Porque a única pessoa que é responsável por clicar no mouse para entrar e sair do trade e operar de forma correta são vocês. Então, você que tomou a decisão de clicar e você que tomou a decisão de não estopar. Então, é você que toma a decisão de se dar ou não se dar dinheiro. Tá? Então, se aquele ativo ele mudou, está exigindo uma adaptação e eu ainda não me adaptei, eu vou operar outro ativo que eu também já opero, que eu tenho resultados bons também. Opera outro ativo. O que eu faço? O mercado mudou muito, eu tenho que me adaptar.
vou diminuir o lote, vou operar outro ativo com lote maior, e esse ativo eu vou operar com lote menor. Tá? Até eu realmente entrar no ritmo do mercado, que o mercado mudou muito ao longo dos dias. Estou citando um exemplo. Então isso, vocês estão trazendo toda a responsabilidade para vocês. Vocês não estão colocando culpa em ativo, mercado ou algo parecido. Aí isso é muito importante, assumir total responsabilidade. Ok? Falar só um conceito, o que é day trading, né? Então, as operações são iniciadas e encerradas durante a mesma sessão. No day trade existem diversos estilos operacionais, tá? Diversos não, mas aqui a gente trabalha com 2 estilos operacionais. A gente tem muito foco em conceitos de fora do país, mercado de fora, e lá fora a coisa a gente tenta tratar sempre aqui esse tema da forma mais simples, objetiva possível. Então, basicamente, tem 2 estilos operacionais de day trade que a gente pode fazer. Um é scalping e outro é day trade, tá? Scalping realmente procurando poucos ticks com lote maior, e day trade procurando trades um pouco mais longos, e aí a gente pode reduzir o lote. Importante falar que resultado financeiro ele não é resultado de quantos pontos a gente faz no dia, ele é resultado do tamanho do lote. Então, uma outra premissa errada que muitas pessoas e muitos cursos também passam por aí, que é: eu fiz 1000 pontos no índice, tá? Hoje, e aí tem o cara que fez 300 pontos no índice naquele mesmo dia. Porém, o cara que fez 300 pontos, a meta dele é 300 pontos no dia, ele opera de 20 lotes do mini, ou ele opera de 50 lotes do mini. Ele fez muito mais em termos de resultado financeiro, muito mais dinheiro do que o cara que está esperando um trade de 1 hora para fazer 1000 pontos com 2 minis. Então, o resultado o financeiro é resultado de tamanho, especificamente do tamanho do lote, não de quantos pontos a gente pode pegar. Tá? Porque se for por isso, a gente vai entrar num ciclo de que a gente não para mais de operar para conseguir cada vez mais pontos, porque aquilo dá mais dinheiro. Não, o que vai dar mais dinheiro é continuar fazendo a mesma coisa e aumentar o lote. Isso que vai dar mais dinheiro ou menos. Tá? Seguindo, então quem faz parte dessa turma da DTP? Tá? A gente sabe que a turma ela é um pouco eclética, todas as turmas que passam aqui são ecléticas, então a gente sabe que tem pessoas que já operam, encaram o trade de forma séria, com profissão, ou encaram o trade ainda de forma amadora. Então, amadora que eu digo, opera de vez em quando, não tem uma preparação para o dia de trade, não tem um plano de trade, não acompanha os números, não acompanha notícias, não acompanha. Então, encara o trade mais de forma amadora, tá ali, não quer resultado com aquilo, se tiver é legal, se não tiver também não faz diferença, tá? E outras pessoas que eu sei que ainda não operam e que realmente vão começar com uma metodologia, uns pilares muito bem desenvolvidos aí pela DTD Pro e vão iniciar a carreira de forma correta, tá? Então, trading é uma profissão como qualquer outra, requer dedicação, tempo, foco e paciência até que os resultados comecem a aparecer. A gente não forma um trader em um mês, mas o trader mesmo se forma como trader com o conhecimento adequado, com o ensino adequado, tá? E de acordo com o seu esforço e visão correta do mercado. Ok? Então sabem que vocês vão passar por aqui, vocês têm o caminho e basta seguir o caminho, mas não é realmente de um mês para o outro que vocês vão se formar realmente traders consistentes. É um processo, demora tempo, talvez anos. Então tudo é um processo, a cada dia é uma evolução. Então nos primeiros 6 meses é uma evolução, um ano é uma evolução, um ano e meio é uma evolução, 2 anos já é uma grande evolução, pode-se dizer, 2 anos e meio, e a gente vai realmente consolidando, tendo vivência, e aí a gente começa a operar muito mais livre, porque a gente tem a nossa capacidade intuitiva muito mais desenvolvida, e a gente se desprende de vários aspectos prontos que são passados pela gente,
e a gente se desprende, está livre para operar, e a gente clica em várias oportunidades, porque realmente o trader daí depois de um tempo, com o mindset adequado, ele já entende que ele ali ele não manda em nada. Então o trade ir a favor ou não depende dele, depende de terceiros, tá? Isso é importante. O trade ir a favor, dar certo ou não depende de vocês. E não é porque está dando um candle tal, está dando um indicador tal que o mercado vai fazer X ou Y. Não é por causa disso. Okay? Então aquilo não é a consequência do mercado. Do que ele vai fazer no futuro. A gente nunca vai saber. O mercado é totalmente imprevisível. Então, quando a gente clica, o nosso trade está na mão de terceiros para que ele vá a favor ou não. Ok? Seguindo. Então, será que todo o trader profissional vive somente do mercado? E isso também é um aspecto que eu quero falar, que é importante. É vendido isso, porém, vamos falar de uma forma um pouco mais realista, tá? Teu trading como segunda profissão também é ser um trader profissional, tá? Tu conseguir aliar outra profissão ou outro trabalho junto com o trading, não é demérito para ninguém e é muito bom até. Em termos psicológicos, saudável. Tá? É saudável psicologicamente e disciplinarmente também. Então, tá? Ser bom ou não é a função de quanto dinheiro você ganha no mercado. Tá? Então é sim a função de como você encara o mercado em termos disciplinares e psicológicos e como consequência, quanto de dinheiro você faz de forma consistente. Mas o que eu quero falar e que realmente cabe a nós falarmos aqui é que não é realmente demérito para ninguém operar de manhã, trabalhar em outra coisa, tá? Ou operar à noite, mercado de fora, operar de tarde e ter outra profissão, outra fonte de renda, tá? O que é vendido de viver de mercado, vou viver somente de mercado. Cuidem muito bem disso. Cuidem muito bem disso. Não é que é impossível, claro que é possível. Porém, pensem bem como que vocês vão fazer, tenham um planejamento para fazer isso de uma forma adequada, tá? E sigam o caminho adequado para chegar lá. Okay? O mais difícil é quando realmente a gente quer viver do mercado, somente do mercado, porém a gente está indo pelo caminho errado. E aí a gente gasta muito tempo, a gente perde muito dinheiro e a gente termina saindo, termina se frustrando. Tá? Então é isso. Então, independente se quiser só operar, viver do mercado ou tem uma segunda profissão, isso não é demérito para ninguém, continua sendo um trader profissional. Trader profissional é como você encara o trading, como você se prepara, como você opera e o conhecimento que você tem e o quanto você se dedicou. Essa é a diferença do trader profissional, o trader autônomo, que tem resultados, e o trader que está ali como se fosse simplesmente um jogo, uma jogatina, tá? Um cassino. Ok? Seguindo. Então, trading, profissional amador e segunda profissão. Profissional, tá? O trader que só tem o mercado como fonte de renda, o que é importante? Realmente ele tem que ter uma reserva de dinheiro, tá? Pode ser em renda fixa ou qualquer outra em bens, mas ele tem que ter uma reserva de dinheiro para quê? Para não impactar na sua performance, não impactar em termos psicológicos, não impactar em termos disciplinares, que vai fazer com que realmente ele perca dinheiro ou ele tenha pressão muito grande por resultados. Tá? E o que acontece quando a gente está só pelo mercado e a gente não tem uma gordura financeira adequada, a gente não fez um planejamento e a gente tem pressão por resultado. Por quê? Porque a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que sobreviver. Aí a gente entra talvez numa fase muito perigosa e é um ciclo, né, que se chama frustração e desespero. Okay? A gente se frustra com resultados porque não dá certo ou a gente está no caminho errado. A gente se frustra, a gente se desespera e aí a gente se decepciona com o mercado e com a profissão e a gente desiste, a gente larga, a gente quebra.
E isso tem um impacto muito grande na nossa vida, ok? Isso tem um impacto social muito grande. Então, evitem de chegar aqui. Pressão para o resultado é normal. Até digo que é normal. Saber lidar com essa pressão é difícil, claro que é difícil, ok? Mas já lidei muitas vezes com isso. Então, isso aqui faz parte do trader, né? Faz parte. Uma hora ou outra ele vai se pressionar. Porém, com uma reserva de dinheiro, algo bem planejado, a pressão é um pouco menor, tá? Ele tem mais tempo, ele fica mais livre, ele não hesita tanto, ele realmente opera corretamente, tá? É mais saudável para o trader isso. Ao contrário de que realmente assim, pô, eu tenho X dinheiro, com isso eu tenho que me capitalizar, eu tenho que fazer tanto de dinheiro. Isso é perigoso. E o mais perigoso assim, é assim, tendo pouco dinheiro e ainda no caminho errado. Aí sim, aí a gente vai se frustrar e a gente vai entrar numa fase de desespero mesmo, na qual a gente vai, aí aumenta o lote, vai pro tudo ou nada, né? E aí não funciona. Não funciona. Tá? E ou as pessoas que têm realmente o trade complementar, é a sua segunda, primeira profissão ou tem uma segunda, ou é a segunda profissão e tem uma primeira, e isso também é saudável, ok? Então, o que eu quero passar a mensagem é: se planejem para isso. Se querem só, eu quero ser trader full time, quero operar mercado aqui, mercado de fora, tudo bem. Agora se planejem, tenham um planejamento adequado para que a situação financeira não afete diretamente seus resultados e não seja realmente frustrante lá no futuro. Tá? Então, segunda profissão, não existe pressão para os resultados imediatos, né? E tende a permanecer mais livre para operar, flui mais com os mercados. Tá? É difícil, fica mais difícil de entrar realmente em estado de desespero, porque sabe que tem uma renda complementar. Ok? A missão de se tornar um trader profissional. Trade, então, é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. A gente cresce sob influência de certas crenças que permanecem enraizadas em nossas vidas, porém, nas quais não se aplica a profissão de day trader. Então, ser um profissional de sucesso em outra área não significa que você vai ser um trader profissional de sucesso. Então, a gente tem que esquecer, realmente a gente tem que resetar a forma como a gente pensa e começar a pensar totalmente diferente, porque trading não tem a ver realmente, se você é bem sucedido em tudo que você já fez na vida até hoje, pode ser que no trading não seja. Tá? Porque tem habilidades mentais específicas, existe um desenvolvimento dessas habilidades que ocorrem ao longo do tempo e tem que ser realmente com esforço e uma dedicação muito grande para que elas aconteçam. Tá? É uma mudança realmente de hábito, e mudança de hábito numa pessoa é complicado. Existe um gap psicológico entre o que a gente acha que o mercado é, o que trading é e o que realmente ele é. E para fechar esse gap psicológico, que é abstrato, porque cada um tem sua vida, cada um pensa de uma forma, aí tem uma complexidade grande. Okay? Então requer um entendimento profundo do estado mental, do seu estado mental, requer uma adaptação constante e uma visão adequada da natureza do mercado, aliado a um mindset adequado. Tá? Grande parte das pessoas, então, ao encontrar algum setup que está funcionando, acham que sempre vai funcionar. Engano. Né? Ser um trader mecânico talvez seja o caminho mais fácil. O que eu digo trader mecânico? É assim, compra no verde e vende no vermelho, faz sempre isso. Tá? Se isso funcionasse, todo mundo ninguém mais trabalharia, todo mundo estaria vivendo de mercado. E aí, porém, é o menos consistente. Aliás, digo até que é inconsistente. Não tem o olhar profundo que realmente é o mercado e como ele muda ao longo do tempo. Trading exige adaptação constante e ser um trader discricionário. Discricionário que eu digo é saber olhar o mercado de forma bem objetiva. Tá? Bem objetiva. Então, o objetivo é entrei no trade, defini a minha perda do trade. Se acontecer isso e isso, eu estou errado. Eu vou estopar antes do meu stop. Eu vou sair, eu admito a perda. Lidar com a perda é difícil. Né? Então isso é ser um trader discricionário. Eu entrei no trade, eu quero pegar 3 pontos. Veio uma agressão, já me deu 3 pontos. Eu vou entrar com mais um lote, eu estou vendo que o mercado está indo a favor, em vez de eu pegar 3, eu vou pegar 5.
com lote maior. Isso é discricionário, aquele momento te proporcionou isso, aquela oportunidade que se abriu, ela abriu uma janela e você começou a encontrar o que tinha lá dentro. E depois ela se fecha e abre outra janela. Tá? Então é o caminho mais difícil, porém é um meio que pode no futuro realmente nos proporcionar lucros constantes ou consistentes. Tá? E eu deixei aqui o trader, tá? E eu escrevi algo aqui, que é o trader, quando ele opera de forma intuitiva, tá? Essa é a fase mais avançada que o trader chega. Que ele não tem informações no mercado, tá? Ele não tem informações no mercado suficientes, ou nenhuma até, que motive ele a entrar naquele trade. Mas ele abdica dessas informações, ele entra num preço melhor, com stop curto, porque realmente ele entende que ali naquele ambiente é imprevisível e tudo pode acontecer. Ele opera por intuição, mas é baseado também muito na vivência dele, né? E ele vai criando a intuição, ok? Então essa é a parte, é o desenvolvimento mais pleno do trader. E saibam que mas pô, eu vou operar porque eu acho, não, é por intuição, tá? Baseado em tudo que você já viu, que você já viveu, e você vai incorporando esse mindset, incorporando essa natureza de forma plena. E quando você começa a incorporar de forma plena, de forma realmente que você sabe que ali tudo pode acontecer, você não tem mais motivo para ter medo de perder, medo disso, medo daquilo, hesitar em entrar no trade, porque tudo pode acontecer. E ali a gente não manda em nada. Então, a grande diferença que vai fazer é como que a gente gerencia o trade depois de clicar. O quando compra ou quando vende em si não é o mais importante. O mais importante é mindset e como a gente gerencia o trade depois. Isso é o que realmente vai fazer diferença. E saber enxergar também a nossa performance de forma bem clara e objetiva, né? Taxa de acerto, payoff e esses performance key indicators, ok? Que a gente vai ter só um módulo aí só de performance e a gente vai explicar isso aí direitinho. Seguindo, falando um pouco agora de fluxo. Sabe que olhar o fluxo de ordens, tá? Não é a solução dos problemas, né? O fluxo de ordens, ele não é o santo grau, ele não vai resolver o problema do trader que está perdendo dinheiro. Ele é a forma na qual a gente consegue refinar nossas entradas e nossos stops, a gente consegue olhar o mercado realmente de dentro, a gente consegue olhar realmente o que está acontecendo. A gente desenvolve um feeling muito aguçado olhando o fluxo, ao contrário de olhar o gráfico. Tá? Então a gente essa vivência com fluxo, a gente vai criando a nossa parte intuitiva, discricionária muito grande, a gente vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Isso o fluxo nos proporciona. Tá? E o que eu quero dar um exemplo é pegar, por exemplo, a gente está olhando um gráfico de temporal. O mercado não é temporal, começa por aí. Tá? A gente está olhando aqui, eu dei um exemplo aqui. Vou pegar esse candle aqui. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Que o que aconteceu aqui, nesse dia, esse foi do dia, por exemplo, 10. Tá? Aconteceu esse mesmo candle no dia 11, porém a história, o que aconteceu aqui é diferente. Então, cada momento do mercado é único, né? Cada momento, a história nunca vai se repetir. Nunca. A história não está escrita. Então, esse momento aqui, o que aconteceu aqui, tá? Foi uma agressão, por exemplo, aqui no Volume Price, tem mais de 80% aí da barra verde. Se o mercado veio para cá, o que teve? Teve uma agressão significativa de compra aqui. O mercado parou aqui, né? Voltou, formou esse candle em questão do tempo, ok? Ao contrário do que teve aqui, que foi um conceito de exaustão, pouco volume negociado. O mercado retornou rápido, formou esse candle também. Tá? Então, são conceitos diferentes, porém,
o resultado no gráfico é o mesmo. Mas no fluxo a gente está vendo, de repente, o fluxo, quem está olhando o fluxo está comprando por aqui, né? O stop está muito curto. Se ele gerenciar bem o trade dele, ele tem um resultado muito bom. Tá? A contagem que está olhando, por exemplo, um gráfico que está pegando um rompimento de candle que já está entrando aqui, o mercado volta, né? 5 pontos, né? Volta aqui e a gente não sabe o que está acontecendo. Tá? A gente como se estivesse cegos, então a gente não sabe o que está acontecendo. Okay? Isso nos dá muito mais segurança quando a gente consegue enxergar isso aqui. Tá? Então, a gente comprou, dá um exemplo, a gente comprou aqui, tem essa agressão aqui, o mercado voltou, veio mais agressão de compra. Tá? Opa, meu stop está aqui, eu estou segurando o trade. Ao contrário do cara, por exemplo, que está olhando um gráfico, comprou aqui, o mercado voltou, aqui é uma mínima, ele está estopando, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele precisa saber, ele quer saber o que vai acontecer, mas ele não está tendo essa percepção mais aguçada aqui, que é o que o fluxo nos dá. Tá? Bom, mas como então ser um trader profissional com resultados consistentes? Então adquirir mindset adequado, conhecimento de mercado, vivência, analisar e gerenciar a performance de forma objetiva, entender a base de tudo, que é como os preços se movimentam e saber extrair, olhando o fluxo, oportunidades com probabilidades maior a nosso favor. Tá? Então, são os 4 pilares que a gente tem para a formação de um trader, que é conhecimento de mercado, fluxo de ordens, mindset e performance. Tá? A gente tem que entender por que o preço se movimenta, por que ele para de se movimentar. A partir daí, cada um vai extrair a sua oportunidade. Ao mesmo tempo que eu estou comprando, ao mesmo tempo que eu estou ganhando dinheiro, alguém está perdendo dinheiro. Ao mesmo tempo que eu estou comprando, alguém vendeu para mim. Tá? Então, cada cabeça vai analisar e vai identificar uma oportunidade de meios, jeitos diferentes. Tá? Mas o que conta é como a gente pensa e como a gente gerencia esses trades depois de clicar. Okay? E fica a dica, indicadores, né? Grande número de ferramentas mostra o quanto estamos desalinhados com a realidade do mercado. Há muita ferramenta, muito indicador. O que é indicador? São artifícios que a gente usa, tá? Para ter a maior certeza possível a respeito do nosso trade dar certo ou não. Né? E serve como uma defesa. É uma forma, um mecanismo de defesa, tá? Da nossa cabeça. Para quê? Para evitar a dor emocional da perda. Então a gente põe lá 1, 2, 3 indicadores. Por quê? Porque a gente está procurando certeza. Tá? E o mercado não existe certeza. Então isso é totalmente incoerente, é desalinhado com a forma como a gente pensa. Tá? Então isso é um gap psicológico grande entre o que pensamos a respeito da natureza do mercado e o que realmente ele é. Então fica a dica, indicadores, tirem isso da tela. Que não é isso que vai dar a diferença, vai fazer a diferença no resultado. Tá? Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. E até a próxima aula.